Sempre queremos compartilhar o que nos impressiona nas redes sociais. Só que nesses dois casos, a divulgação teve consequências trágicas. Desde um rapaz que acreditou ser uma boa ideia divulgar um vídeo de criminosos da sua região, até uma jovem que fez uma postagem comum no Instagram, sem saber que criminosos já estavam à sua procura. Agora vamos entender esses casos. O primeiro caso aconteceu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, mais precisamente na região de Genesiano, uma área rural conhecida há anos pelo avanço da criminalidade e pela presença constante de traficantes armados circulando pelas ruas. Segundo moradores, a região vinha sofrendo com invasões e disputas criminosas já fazia muito tempo, principalmente por conta da expansão do Comando Vermelho naquela área. E foi nesse cenário perigoso que vivia Herbert César da Silva, um jovem de 29 anos, humilde, trabalhador e apaixonado por música. Herbert era trompetista e também trabalhava como motorista de aplicativo para conseguir manter a rotina e correr atrás dos sonhos. Por morar em uma região considerada perigosa, ele decidiu instalar uma câmera de segurança na frente da própria casa. A câmera ficava gravando o movimento da rua praticamente o tempo todo, até mesmo como forma de proteção e segurança. Só que, em determinado momento, Herbert resolveu verificar as imagens registradas pela câmera e acabou encontrando uma gravação preocupante. Nas imagens, era possível ver vários criminosos armados circulando tranquilamente pela rua onde ele morava. Alguns apareciam usando roupas camufladas, enquanto outros carregavam armamentos pesados sem qualquer preocupação. Era praticamente como se eles dominassem toda a região. E em situações assim, a coisa mais sensata a se fazer normalmente seria não se envolver, ficar quieto, não compartilhar nada, porque mexer com criminosos desse tipo pode acabar virando uma sentença de morte. Só que Herbert provavelmente não imaginava a dimensão do problema em que estava entrando. Achando que talvez estivesse apenas mostrando a situação complicada da região onde morava, ele decidiu enviar aquele vídeo para alguns amigos próximos em grupos privados. O problema é que as imagens começaram a ser repassadas de pessoa para pessoa. Quando perceberam, o vídeo já estava circulando em diversos grupos da cidade. E não demorou muito para aquelas imagens chegarem justamente nas mãos dos criminosos que tinham sido gravados. Os traficantes descobriram que haviam sido filmados e ficaram revoltados. A partir daquele momento, Herbert passou a correr perigo sem nem perceber. Segundo familiares, ele era um rapaz inocente, humilde e sem maldade. Não tinha envolvimento com crime e provavelmente nunca imaginou que simplesmente compartilhar um vídeo pudesse gerar uma consequência tão grave. Dias depois da divulgação das imagens, Herbert chegou em casa após mais um dia de trabalho como motorista de aplicativo. Quando estacionou o carro, percebeu algo estranho embaixo do veículo e decidiu se abaixar para verificar o que era. Foi exatamente nesse momento que criminosos armados surgiram de surpresa. Os homens estavam fortemente armados com fuzis e pistolas. Sem qualquer chance de reação, Herbert foi atingido por vários disparos na frente da própria casa. Os criminosos fugiram logo em seguida, sem levar absolutamente nada, o que reforçou ainda mais a hipótese de execução. Moradores ouviram os tiros e acionaram a polícia. Mas quando os agentes chegaram ao local, o músico já estava sem vida. O caso passou a ser investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Até o momento, ninguém foi preso, e as investigações continuam. A polícia acredita que o crime tenha ligação direta com a divulgação do vídeo, mostrando os criminosos circulando pela região. Moradores também relatam viver com medo constante por conta da atuação dos traficantes naquela área. E enquanto o caso segue sem resposta, um parente de Herbert decidiu gravar um áudio falando um pouco sobre quem ele era. O Herbert era um rapaz humilde, sonhador. Tinha o sonho de ser músico, né? Gostava muito de instrumento. E ele, por morar ali, ele tinha uma câmera instalada na casa dele.
Os vagabundos passaram em frente à casa dele, a câmera pegou, e ele, dentro da inocência dele, por ser um garoto humilde, não ter maldade, divulgou o vídeo dos vagabundos passando em frente à casa dele. Tá passando um sufoco aqui no bairro de Iniciano, aproximadamente. Isso vem ocorrendo por volta já de uns 5 anos. Eles tentando se instalar. O caso gerou revolta entre moradores da região, principalmente porque Robert era conhecido como um rapaz trabalhador, tranquilo e sem qualquer envolvimento com atividades criminosas. E o mais assustador nesse caso é perceber como algo aparentemente simples acabou custando a vida de um jovem trabalhador. Robert provavelmente enxergou aquele vídeo apenas como um registro da realidade perigosa que ele vivia diariamente. Mas em lugares dominados pelo crime, qualquer exposição pode ser vista como ameaça. Só que, infelizmente, esse não foi o único caso onde uma publicação acabou tendo consequências fatais. O segundo caso aconteceu em Caxias, no Maranhão, e envolve uma jovem influenciadora conhecida nas redes sociais como Branquinha Faixa Rosa. O nome dela era Larissa Marla Vieira da Silva. Ela tinha apenas 19 anos, era natural de Teresina, no Piauí, e tinha mais de 9.000 seguidores nas redes sociais. Larissa era bastante conhecida por postar vídeos dançando, mostrando momentos do dia a dia e compartilhando a rotina com os seguidores. Era o tipo de postagem comum que milhares de jovens fazem diariamente na internet. No dia 30 de setembro de 2025, Larissa decidiu passar o dia em um balneário chamado Maria do Rosário, localizado às margens da BR-316, em Caxias, no Maranhão. Ela estava acompanhada de uma amiga e, como de costume, publicou vários stories mostrando onde estava, registrando o passeio e compartilhando a localização em tempo real. Só que o que parecia ser apenas mais um dia comum acabou se transformando em tragédia. Segundo as investigações, criminosos já estavam monitorando a movimentação dela. E as postagens feitas nas redes sociais podem ter ajudado os suspeitos a encontrarem exatamente onde ela estava naquele momento. Depois de passar horas no local, Larissa decidiu ir embora. Só que do lado de fora do balneário, homens armados já aguardavam pela chegada dela. Assim que a jovem saiu, os criminosos se aproximaram rapidamente e efetuaram vários disparos. A influenciadora foi atingida e morreu ainda no local. A amiga que estava com ela conseguiu escapar sem ferimentos, o que chamou a atenção dos investigadores e reforçou a hipótese de que Larissa era o alvo principal da ação. Após o crime, começaram a surgir diversas informações ligando o caso a disputas entre facções criminosas. Comentários publicados nas próprias redes sociais da jovem passaram a chamar a atenção da polícia, principalmente mensagens com símbolos e referências associadas ao PCC. Além disso, o caso também levantou suspeitas envolvendo a guerra entre facções rivais no Piauí e no Maranhão. Na região, disputas entre grupos criminosos já vinham provocando uma sequência de homicídios, ataques e represálias há anos. Organizações como PCC, Bonde dos 40 e Comando Vermelho disputavam territórios ligados ao tráfico e outras atividades criminosas. E, segundo as investigações, Larissa pode ter acabado envolvida de alguma maneira nesse cenário perigoso. Até o momento das informações divulgadas, nenhum suspeito havia sido preso pelo assassinato da influenciadora. Os criminosos fugiram logo após o ataque e levaram a bolsa e o celular dela. E assim como no primeiro caso, o que mais chama a atenção aqui é a exposição. No caso de Robert, um vídeo acabou circulando além do esperado e chegou justamente nas pessoas erradas. Já no caso de Larissa, uma postagem aparentemente simples mostrando a localização pode ter facilitado a ação de criminosos que já estavam observando seus passos. Hoje em dia, muita gente compartilha a rotina inteira na internet sem imaginar quem pode estar assistindo do outro lado da tela. E esses dois casos mostram justamente como, em determinadas situações, uma publicação pode acabar trazendo consequências irreversíveis. No fim, dois jovens perderam a vida em circunstâncias diferentes, mas com algo em comum. Ambos decidiram compartilhar algo nas redes sem imaginar o perigo que isso poderia causar. E agora eu quero saber sua opinião. Você acha que hoje em dia as pessoas acabam expondo demais a própria rotina na internet sem perceber os riscos?
Deixa aqui nos comentários.